Senhoras e senhores, Kowloon Generic Romance chegou ao final e que final. Na verdade, que anime sensacional. E eu devo dizer pra vocês, eu já tinha comentado em outros lugares aí nas redes sociais com meus colegas também, que eu estava um pouco receoso, eu estava um pouco, muito, na verdade, curioso em relação ao final do anime, porque eu não sei se vocês sabem, esse final do anime ele foi original, tá? O mangá ele ainda está em publicação, não tem data até onde eu sei da autora fechar o final do mangá, então a produção decidiu por dar um desfecho original pro anime que eu fiquei, né, não sabia se ia dar certo, se ia ser esquisito, e no final foi interessante, eu achei bem legal. E hoje eu quero comentar com vocês sobre a história, sobre a trajetória, o que eu achei de Kowloon Generic Romance, que inclusive deu uma baita polêmica nos primeiros episódios, que até hoje eu não sei o porquê. Na verdade eu até sei o motivo que engajou a galera a falar sobre essa polêmica, né, polêmica de Kowloon, que na verdade não tinha nada a ver, não fazia nenhum sentido. Eles basicamente criaram um contexto, criaram uma realidade que na verdade não existe nem no mangá, nem no anime. Mas enfim, eu quero comentar com vocês sobre o final de Kowloon Generic Romance e avisando aqui pra vocês que vai ter spoiler, tá? Esse vídeo aqui vai ter bastante spoiler sobre principalmente o final de Kowloon Generic Romance, que foi o episódio 13. Bom, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Welleson, tudo certo com vocês? E vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu posso comentar com vocês aqui, que talvez seja a mais clara, é algo que ficou bem enfatizado ali. Eu não sei se no primeiro vídeo que eu gravei, caso tu queira assistir, né, vai estar o card aqui de primeiras impressões do anime, quando saiu o primeiro episódio. Eu não sei se eu cheguei a comentar lá, mas aqui eu vou comentar porque ficou muito, mas muito notório que esse anime, ele trata sobre arrependimentos. A grande tônica ali da narrativa, ela está permeada desse elemento principal aí, que é o arrependimento. Então nós vemos ali, em vários episódios ali na reta final, principalmente nesse último episódio, que o que motiva, o que gerou o estopim pra tudo aquilo, quer seja da criação de Kowloon, que eu vou comentar sobre isso mais pra frente, ou mesmo das pessoas que vivem ali, das pessoas que podem enxergar Kowloon ou que não conseguem enxergar, tudo isso gira em torno do simples arrependimento. E daí outra coisa que ficou muito em aberto, e algumas pessoas até comentaram também no primeiro vídeo, tiveram muitas teorias, muitas pessoas comentando na própria internet, era sobre a Geniterra, né? O que era a Geniterra, ou será que tudo que tá acontecendo naquela Kowloon, onde o verão nunca acaba, tem alguma coisa a ver com aquele objeto que fica sobrevoando aquela Kowloon? E na verdade tinha sim, tinha a ver com um projeto da farmacêutica Hebinuma. E enfim, eu acho que esses pormenores talvez valha a pena você assistir o anime pra você entender, pra você ver essas nuances mais de pertinho, bem interessante, mas tudo tinha a ver com a Hebinuma e principalmente com o Miyuki, né? O Miyuki estava envolvido com todo esse projeto da Hebinuma, com o Geniterra, com os Zirconians e tudo mais, com a clonagem de seres humanos, que é um dos pontos principais ali da história, envolvendo a Kujirai, e tudo isso aconteceu por conta de arrependimento. O fator motivacional aqui, o que motivou o Miyuki a começar esse projeto, foi também o arrependimento, e nós vamos ver um pouquinho mais pra frente que o arrependimento também estava sobre um dos personagens ali, que é um dos mais principais e o responsável por tudo que acontece nessa trama, nessa narrativa. Mas aí pra tu entender qual que era o real arrependimento do Miyuki, por que ele começou tudo isso, qual era o objetivo, fica aí a deixa pra tu assistir o anime, pra tu entender a história. O que nós tivemos também, que foi bastante trabalhado, teve um desenvolvimento bem legal, foi a respeito da Reiko, né? O lance dela buscar por respostas, dela tentar encontrar a eu absoluta dela mesma e tudo mais, juntamente com aquela amiga dela, a loirinha, que foi uma amizade bem legal, bem construída, principalmente no mangá. Então aqui eu faço uma deixa, eu faço esse gancho aqui pra tu ir pro mangá. Se tu gostou do anime, mas você sentiu que, sei lá, o desenvolvimento foi um pouco rushado, acelerado, apressado aqui e ali, não é impressão, tá? Realmente aconteceu. Então teve um pouco, não sei exatamente se tiveram vários cortes, mas teve algumas questões ali, algumas partes mais pontuais que teve um desenvolvimento um pouco mais acelerado do que deveria. Então eu faço aqui a recomendação, a indicação do mangá, onde o desenvolvimento ali é muito mais bem trabalhado e você percebe que o ritmo da narrativa é um pouco diferente, porque o mangá, ele tenta explorar mais, principalmente essa questão do eu absoluto das personagens, de tentar entender as respostas, mas aqui no anime ele trouxe, né, essa adaptação trouxe essa realidade pra gente de uma forma que foi agradável, deu pra entender, deu pra ver que a Kujirai, ela, ao mesmo tempo que ela se sentiu um pouco incomodada por ser uma espécie de cópia da Kujirai B, né, porque a A agora é ela também sentia que ela era uma pessoa individual, por mais que ela não tivesse lembranças ou recordações de momentos felizes e tudo mais, ela sentia que ela era ela mesma, e ela queria provar isso, não somente para as pessoas que estavam ao redor dela, mas principalmente para ela. Eis que então nós chegamos aqui no momento fatídico, o momento ápice, o clímax de Kowloon Generic Romance, que na verdade foi revelado ali pra gente, começou a ser desenvolvida essa resposta, eu acho que no episódio
11, talvez, no episódio 12 ficou mais claro, e no 13 foi o grande boom, né? Foi a grande revelação ali, o desenvolvimento final e o desfecho. Mas afinal, por que essa Kowloon existia, mesmo ela tendo sido demolida, porque as pessoas enxergavam, porque as pessoas viviam ali? E a resposta pra tudo é o Kudou. Basicamente, o Kudou era o grande arquiteto ali de Kowloon, porque aquela Kowloon era uma representação do que ele conhecia, né? Porque a gente viu em vários episódios que algumas coisas estavam bem desatualizadas. Ah, você chegou aqui agora, o novo produto da Rebnu, uma farmacêutica e tudo mais, só que o negócio estava desatualizado, sei lá, uns 2, 3 anos atualizado. E isso tudo refletindo no que o Kudou conhecia de Kowloon. Então, basicamente, ele recriou a Kowloon aos moldes dele, ao que ele conhecia, ao que ele tinha conhecimento. Teve até uma representação bem clara pra gente, bem lúdica, quando ele tá conversando com aquele amigo dele, que era barman, agora eu esqueci o nome dele aqui. Mas enfim, ele comenta algo sobre a caixinha de um gato que ele tinha colocado e isso não foi replicado. Então, por que algumas coisas eram replicadas identicamente e outras não existiam ali na Kowloon? Mas depois que ele comenta com o Kudou sobre essa caixinha, ela simplesmente, de maneira mágica, ela aparece. Então ali fica bem claro, não foi uma resposta direta, mas foi bem sugestivo. Foi uma sugestão que o anime deu pra gente que foi bem interessante. E depois, nesse episódio 13, o episódio final, nós tivemos a grande revelação, a constatação de maneira categórica que tudo ali não passou de uma criação da mente do Kudou, motivado por arrependimento pela morte da primeira Reiko com a qual ele ia se casar, mas acabou não dando certo. E bom, basicamente é isso. Kowloon Generic Romance é essa história incrível, maravilhosa, eu curti pra caramba. O mangá ainda não finalizou. Como eu comentei com vocês, eu fiquei um pouco receoso, né? Eu estava curioso pra saber como é que ia ser o desfecho do anime, mas ao mesmo passo eu fico um pouco... Não sei se a palavra triste é a correta, porque eu não sei se vai acontecer. É só uma dedução que eu tô tendo aqui. Bom, o anime finalizou de maneira original, mas o mangá continua. Será que os eventos do mangá, eles vão ser basicamente o anime? Se for, não vai ter muita graça, sabe? Então eu tô com uma expectativa, eu estou esperando que o mangá ele siga um rumo diferente, um caminho diferente, pra não convergir ali com o que foi apresentado no anime. Então eu espero que não seja a mesma coisa, porque senão eu tomei um spoiler final de uma obra que ainda está em produção. Mas mesmo muitas coisas sendo respondidas, eu não sei exatamente se não foram respondidas. É claro que nós tivemos alguns diálogos ali, uns expositivos, outros nem tanto, mas que tentaram denotar um pouco pra gente ali todas as respostas, todas as incógnitas que ficaram ali pairando no ar. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu me perdi ali nos episódios, eu não prestei atenção em algum diálogo, mas eu não entendi por que a Kujirai não sumiu, né? Porque no final do episódio 13, nós vemos que ela decide ser a eu absoluta dela e tudo mais, e motiva o próprio Kudou a sair desse loop, sair dessa Matrix e viver a vida real, e nesse momento ela sai de Kowloon, dessa Kowloon genérica, mas diferente de várias outras pessoas que eram cópias, quando ela sai, ela não desaparece. Ok, tiveram alguns diálogos ali que talvez possam referenciar o motivo, possam respaldar porque ela não desaparece, mas ainda assim eu não tenho certeza. Ali pra mim ficou um pouco em aberto, sabe? Por que exatamente? Eu queria uma coisa um pouquinho mais expositiva, por que ela não desapareceu. Mas enfim, se você sabe, se você tem uma teoria, ou sei lá, se eu deixei passar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, me ajuda a entender essa história, beleza? E por fim aqui o que eu quero dizer, eu quero enfatizar aqui, na verdade enaltecer sobre Kowloon, que é uma coisa que eu tenho comentado desde o primeiro episódio, quando eu gravei o primeiro vídeo aqui, falando sobre Kowloon, que é o mistério. O mistério foi um dos elementos mais bem trabalhados, mais bem desenvolvidos nessa narrativa. Então, se tu curte histórias com suspense, principalmente aqui focado mais no mistério, Kowloon Generic Romance é uma ótima indicação pra ti. E mais uma vez aqui, eu vou fazer um merchanzinho aqui do mangá, tá? Então, se você curtiu o anime e você quer um pouquinho mais de profundidade, talvez um desfecho diferente, eu sugiro que você leia o mangá, porque se tu gostou do anime, com certeza tu vai amar o mangá. Bom, e esse daqui foi o vídeo de hoje, dessa vez comentando aí sobre as minhas impressões finais, as minhas análises finais sobre o último episódio, sobre o final do anime de Kowloon Generic Romance. E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, então eu peço que tu deixe o teu like nesse vídeo, é muito importante, ajuda na divulgação e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra você. E se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que você achou de Kowloon Generic Romance. E eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!